Formação e PPP, a dupla perfeita. Vamos fazer uma breve reflexão sobre as formações que participamos no passado recente. Ao sairmos dessas formações, na maioria delas tivemos sensações de satisfação. Em algumas delas tivemos sensações de insatisfação. Saímos satisfeitos quando nossas expectativas foram atendidas e insatisfeitos quando nossas expectativas não foram atendidas. Isso é óbvio, né? Ao sair de uma formação com sensações de satisfação, é possível afirmar que a formação foi eficaz? No primeiro momento, a maioria de nós pode afirmar que sim. Então, vamos ver se a maioria está correta ao afirmar que a formação foi eficaz, baseando-se na sensação de satisfação. Vamos realizar um teste. Vamos fazer 5 perguntas para um educador que acabou de participar de uma formação. Se todas as perguntas forem respondidas de forma consistente, daí sim poderemos concluir que a formação foi eficaz ou não. Ok? Antes de começar, resposta consistente significa termos uma resposta objetiva, concreta, simples e rápida. É termos uma resposta chão. Primeira pergunta. Caro educador, por favor, responda de forma consistente. Me diga, o que você aprendeu hoje? Responda numa única frase. O educador não pode gaguejar muito na resposta. Pode gaguejar só um pouco. Agora, se a resposta dada foi consistente, foi chão, estamos começando bem, porque esta é a principal resposta que o formando precisa dar. Vamos para a segunda pergunta. Responda de forma consistente. Me diga, qual é o principal objetivo disso que você viu hoje? E os outros 2 principais objetivos? Responda numa frase. Se o educador der uma resposta consistente e chão, ok. Vamos em frente para a terceira pergunta. Me diga, quem é o principal responsável para fazer isso acontecer na escola? E quem são os outros 2 principais corresponsáveis? Responda numa única frase. Se o educador respondeu de forma consistente e chão, ok, vamos continuar. Vamos para a quarta pergunta. Me diga, qual é a principal interface e interação disso com outra metodologia? E quais são as outras 2 principais metodologias? Se o educador der uma resposta consistente e chão, ok, vamos para a quinta e última pergunta. Responda de uma forma consistente. Qual é o principal indicador e os outros 2 principais indicadores que precisamos monitorar para evidenciar que isso está funcionando bem na escola? Responda em poucas palavras. Se todas as respostas dadas foram consistentes, daí sim podemos afirmar que a formação foi eficaz, além do formando sair satisfeito. Uma pergunta oportuna. É possível uma pessoa sair satisfeita da formação?
e a formação não ter sido eficaz? Claro que sim, porque isso acontece muito nas escolas. As pessoas saem satisfeitas e no final não conseguem responder as 5 ou algumas das perguntas de forma consistente. Ou outra coisa que também acontece muito nas escolas. As pessoas saem satisfeitas e até respondem todas as perguntas. Só que as respostas não são consistentes. As respostas são respostas nuvens. Por quê? Porque as pessoas falam e falam, explicam e explicam e não respondem. Acham depois que entenderam tudo e saem satisfeitas. Isso não é positivo. Como podemos definir esse fenômeno? Vamos ver mais à frente. Voltando, se todas as respostas dadas foram consistentes, podemos afirmar que a formação foi eficaz. Por que a formação foi eficaz? Porque a formação fez com que a pessoa ou as pessoas adquirissem uma boa dose de consciência sobre o que foi passado. Por quê? Também as pessoas entenderam o significado do que experimentaram. Podemos concluir que o propósito de uma formação é dar consciência e dar significado sobre algo? Formação seria mais do que isso? Quando uma formação é eficaz, podemos concluir que a pessoa entendeu o que foi experimentado, certo? Entender é também aprender? O que é aprender? Aprender é conseguir colocar em prática o que entendeu. É conseguir transformar o que entendeu em ações eficientes e eficazes. Eficiente significa fazer no tempo adequado. E eficaz significa fazer na qualidade esperada. Então, podemos concluir que entender é diferente de aprender? É possível afirmar que uma pessoa, ao fazer uma formação, pode ter entendido, mas pode não ter aprendido? Podemos analisar essa questão num exemplo prático. Por exemplo, um adolescente fez aulas teóricas para tirar a carteira de motorista. Teve muito interesse nas aulas, estava comprometido em entender tudo e algo mais se fosse necessário. Tudo isso muito natural num adolescente nessa situação, certo? No final da parte teórica, não poderia ter sido diferente. No teste teórico, acertou todas as questões. Entendeu tudo direitinho. Adquiriu uma excelente dose de consciência sobre o dirigir um carro. Pergunta: esse resultado significa que ele já consegue transformar o que entendeu em ações eficientes e eficazes? Podemos dar o carro para ele fazer uma viagem para a praia sozinho? Claro que não, ainda. É preciso mais uma coisa. É preciso ele aprender. É preciso ele aprender a fazer as ações eficientes e eficazes de dirigir. Ele entendeu muito bem, mas ainda não aprendeu. Entender é diferente de aprender. Primeiro é preciso entender, em seguida é preciso aprender. Não dá para aprender sem antes entender. Não dá para fazer sem ter a consciência. Então, a formação pode ou deve também ensinar a fazer?
uma formação pode ensinar. Se deve ensinar, depende da proposta da formação. A formação deve sim dar a consciência, dar significado. Isso não deve depender do formador. É pré-requisito, porque esse é o propósito principal da formação. Nessa altura da discussão, o que podemos fazer para que a formação seja completa e perfeita? O que fazer para as pessoas aprenderem cada metodologia do programa? O programa Ensino Integral é generoso. Temos os PPPs. Há PPPs para todas as metodologias. O que é o PPP? É o passo a passo de como fazer cada metodologia. É o PDCA para fazer cada É o que garante a eficácia da realização de cada metodologia. É o que garante a padronização do como fazer. Todas as escolas farão da mesma forma. O PPP define os quadrados de cada um, os alinhamentos entre funções, as interfaces e interações entre pessoas e metodologias, e garante os resultados de cada metodologia. É o que garante a replicabilidade das metodologias. É um instrumento de formação, porque obriga reflexões e estudos de cada atividade. É um instrumento para fazer juntos, para se fazer acompanhamentos. É o aprender juntos. É um instrumento para se medir a maturidade da realização da metodologia. E se medirmos as maturidades de todas as metodologias, se mede a maturidade da escola. É um checklist. Cuidado aqui, o PPP não pode ser utilizado exclusivamente como checklist. A sequência natural do sucesso. A formação dá a consciência e o significado da metodologia. Daí, a expectativa do formando é atendida. Ele fica satisfeito. Em seguida, utilizamos o PPP. Sabemos o como fazer. Daí, se atinge o resultado. Repetindo, utilizando-se da redundância pela importância, podemos concluir. A formação dá a consciência e o significado para uma determinada metodologia. Aí se tem a satisfação do formando. Com a utilização do PPP, se aprende a fazer. Se faz e o resultado positivo é garantido. E no final desse processo, se garante não somente a satisfação do formando, mas se garante principalmente a satisfação do beneficiado da aplicação de cada metodologia. Se garante a satisfação do aluno. Na vida escolar, sempre estamos numa de duas situações: situação de formador e situação de formando. O que devemos fazer em ambas situações? Situação de formador. Temos que definir de formas consistentes os 5 pontos. Primeiro, o que é. Depois, o principal e objetivo e os mais 2. Principal responsável e mais 2. Principal interface e interação e mais 2. Principal indicador e mais 2.
E no final da formação, é importante fazer as 5 perguntas para alguns participantes. Se todas as respostas forem consistentes, parabéns, você foi eficaz no seu papel de formador. Continue assim. Situação de formando. Não espere o final da formação para perguntar. Na primeira oportunidade, faça a primeira pergunta. Se a resposta for consistente, aguarde mais um pouco, faça a segunda até a 5ª pergunta. Se todas as respostas forem consistentes, dê parabéns para o formador. Ele é o cara. É um excelente formador. Antes de finalizar, precisamos retomar a situação daquelas pessoas que ficam satisfeitas com a formação, mas não conseguem responder as 5 perguntas de forma consistente. Ou respondem com respostas da forma nuvem. E no final das contas acham que entenderam e aprenderam por conta das sensações de satisfação. Como podemos explicar esse fenômeno que acontece muito? Nessa situação, podemos concluir que as pessoas não entenderam e tampouco aprenderam. A formação, de fato, não formou. Na realidade, a formação sensibilizou as pessoas. As pessoas saíram da formação impressionadas positivamente sobre a importância do que viu. E ainda, ficaram super comprometidas para fazer o que acharam super importante. Isso trouxe a satisfação sobre o que experimentaram. Mas as pessoas não entenderam o que experimentaram. Sensibilizar é influenciar as pessoas sobre a importância de algo. É fazer as pessoas acreditarem que algo é super importante. Comprometer é influenciar as pessoas que é preciso fazer algo, porque ela é super importante. Formar é dar a consciência, é dar o significado sobre algo, é dar ou receber respostas consistentes das 5 perguntas. Importante. Sempre é preciso sensibilizar primeiro, em seguida comprometer, para depois formar. Por quê? Com olhar positivo. Se a pessoa acha algo super importante, vai se comprometer a fazer. Em seguida, vai querer aprender a fazer. Daí, ensinar e aprender fica fácil. Por outro lado, se a pessoa não acha algo importante, não vai se comprometer a fazer e quase nunca vai querer aprender a fazer. Daí é impossível ensinar e aprender. Retomando, o principal objetivo desse processo todo é a pessoa ou as pessoas aprenderem, certo? Então, é importante ressaltar que, após a pessoa adquirir a consciência na formação, para a pessoa aprender, é preciso fazer junto com ela, por um tempo, para que a pessoa aprenda junto com você. E ainda, após um período fazendo junto, é preciso deixar a pessoa fazer sozinha e fazer um acompanhamento de perto. Observar de perto para ajudar quando for necessário. Elogiar e incentivar quando estiver fazendo certo.
Daí, a consequência natural e final é a pessoa aprender, depois de entender. Importante, outra vez, repetindo, sensibilização e comprometimento sempre devem acontecer antes da formação. Ou melhor, a sensibilização e comprometimento devem fazer parte da formação, sempre. Mas cuidado! Uma formação não deve ser somente sensibilização e comprometimento. Nunca. E ainda, é muito importante, diante disso tudo, também podemos concluir que ações de fazer junto e ações de acompanhamento é, no final das contas, usar o PPP. Então, definitivamente, para fazer tudo isso completo e perfeito, é preciso ter uma boa formação e usar o PPP. Formação e PPP é a dupla perfeita. Isso é gestão de pessoas.